Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Bárbara Bin, sou psicóloga infanto-juvenil e terapeuta integrativa e tô aqui para falar um pouquinho do funcionamento da mente e de como as nossas relações e as nossas emoções influenciam na nossa vida. Certamente você já deve ter ouvido falar naquela lei da física que diz que toda ação tem a sua reação. Então, é justamente com base nisso que a gente vai acabar vivenciando muitos dos nossos processos interrelacionais e emocionais. Veja bem, é muito natural que a gente, com frequência, reaja a determinados eventos, condições e até mesmo comportamentos das outras pessoas com reatividade. O que isso significa? Significa que a gente tende a disparar certos gatilhos mentais, químicos, emocionais para o nosso corpo de acordo com alguma interação que nós temos com o meio ou com as outras pessoas. Esta forma da gente responder a determinadas atitudes ou situações vem um pouco deste processo, dessa lei da reação. Mas com que frequência nós estamos conscientes dessas reações e dessas reatividades? Ser reativo, de acordo com algumas filosofias de vida, de algumas linhas teóricas, acaba prejudicando um pouco o nosso processo de desenvolvimento. E por que isso? Porque essa reatividade tende a vir por conta de um processo mental que acontece no nosso sistema, que é o seguinte. Em alguns episódios aí atrás, nós já chegamos a conversar um pouquinho sobre como as nossas memórias e as nossas experiências nesse mundo, nessa vida, tendem a impactar diretamente na forma como nós vamos se relacionar com as pessoas. De que forma isso? Vou estar aqui relembrando vocês. Quando a gente vivencia pela primeira vez alguma experiência nunca vivenciada antes, a gente cria uma primeira memória, uma primeira experiência neuronal, neurofisiológica, desencadeando uma série de processos químicos, emocionais e até fisiológicos que irão apropriar, condensar essa vivência no nosso corpo, na nossa mente. Muito bem, a partir dessa experiência, então, a gente tende a estabelecer um certo padrão de funcionamento. Então, quando somos expostos a circunstâncias minimamente parecidas com aquela vivenciada anteriormente, é natural que gatilhos venham e que esta memória tome força, tome a frente das nossas reações, disparando os mesmos processos químicos, fisiológicos e emocionais e vindo aquela mesma sensação, porém em um momento posterior, né? num momento seguinte àquela vivência que a gente teve anteriormente. É assim que a gente tende a reagir a essas experiências da vida. Quando a gente fala que a gente acaba sendo reativo a muitas das coisas que a gente vivencia ao longo da vida, não é só uma reação do tipo um confronto, um embate, uma briga ou algo que seja destrutivo para o nosso corpo, para a nossa vida. Também podem vir reações que sejam até que bacanas ou positivas, só que positivo segundo quem? E é aí que está um pouquinho o que eu gostaria de estar trazendo para vocês de ensinamento no episódio de hoje. Geralmente, aquilo que a gente define como sendo bom para a nossa vida ou como sendo bacana, acaba por mais limitar do que facilitar, porque aí a gente acaba sempre buscando esses lugares de conforto. A gente acaba sempre buscando nas mesmas pessoas, nos mesmos lugares, nas mesmas condições, experiências para despertar aquilo que a gente em algum momento considerou ser bom e acaba se fechando e se bloqueando para novas experiências que podem até ser mais expansivas, mais bacanas e melhores, só que para você e para sua experiência de vida. Aquela ideia de que dentro de uma sala de aula, um professor dando aula para 10 alunos diferentes deu 10 aulas diferentes.
Por quê? Porque cada aluno dentro dessa sala de aula vai ter tido uma experiência diferente com aquele mesmo professor. À medida que este indivíduo, com a sua particularidade, com a sua vida, com o seu corpo, com as suas sensações e sensibilidades, acaba se apropriando de determinadas informações que talvez o outro não tenha se apropriado e que o outro possa ter identificado coisas diferentes ou entendido coisas diferentes. O professor é o mesmo, falando as mesmas palavras, porém para pessoas diferentes, e só por isso a gente tem ali 10 experiências completamente diferentes e 10 memórias criadas também completamente diferentes. Então a ideia de que alguma coisa é bom ou ruim também acaba sendo alguma limitação na nossa vida. E o que isso tem a ver com a questão da reação, né, e da gente ser reativo? Que esse sendo um funcionamento natural da nossa mente, da nossa psique, por quê? Volto a dizer, a gente já conversou sobre isso antes. A nossa mente tem o princípio que diz que é necessário gastar o mínimo de energia possível para a gente se preservar. Então a mente vai sempre buscar os caminhos já conhecidos, vai sempre disparar aquilo que a gente já vivenciou em algum momento. E a ideia de não ser reativo às experiências da vida, e sim ser proativo, o que isso significa? Receber aquilo com o mínimo de julgamentos e de definições possíveis, a gente tende aí sim a criar um passo evolutivo muito grandioso e muito importante para a nossa vivência aqui nesse mundo. Porque assim a gente acaba abrindo mais possibilidades de experimentações, de vivências, de experiências que passam a ser efetivamente contributivas da nossa vida e não acabam reforçando esses padrões de funcionamento que, como eu disse, algumas até podem ser bacanas, mas outros nem foram tão legais assim, importantes para o nosso processo evolutivo, né? E não foram tanta contribuição assim. E quando a gente se abre para as outras possibilidades, não sendo reativo às circunstâncias da vida, a gente tende a ter uma vida muito mais leve, muito mais fácil. Claro que isso é um treino. À medida que você começa a identificar o quão reativo você é na sua vida e a colocar em prática esta percepção de que ser proativo e receber as experiências da vida se torna algo mais grandioso para você, você começa a realmente entender dentro da sua experiência, então da sua vivência, das suas, agora sim, né, memórias que sejam grandiosas para a sua vivência aqui nesse mundo com este corpo, você começa a trazer isso com mais facilidade para a sua vida e para as suas relações. Não ser reativo não significa que você concorde com um comportamento talvez de um outro, de ser violento, de ser agressivo, de fazer maldades, não é isso. É claro que você demonstrar ali com empatia, com carinho, que aquilo não faz sentido para você, que você não compactua com aquilo, beleza, tá tudo bem. Isso sim acaba sendo contribuição não só para o seu crescimento, mas para o do outro também. Agora, não se deixar impactar, ou seja, não deixar que a raiva tome a frente das suas reações com aquela pessoa quando alguém faz alguma coisa ali violenta na sua frente, ou não condenar determinada atitude do outro, e querer atacar e querer prejudicar por conta dessa índole que a pessoa tenha tido, aí sim a gente está falando dessa resistência que acaba sendo importantíssimo para o nosso crescimento pessoal. É o que eu já ouvi muitas vezes e o que eu gosto de transmitir para os outros. É odiar muitas vezes a atitude das pessoas e não a pessoa como um todo. Sim, aquela vivência, aquela expressão, aquele comportamento que a pessoa teve, ok, com isso eu não concordo, isso eu não aceito, eu não acho que é legal, tá tudo bem você demonstrar a sua opinião, mas é não odiar a pessoa como um todo e não deixar que este comportamento em si ou essa situação seja quem vai acabar comandando a sua forma de reagir àquela determinada circunstância.
olhar para o todo, trazer esse olhar integrativo para a vida, para as relações, diz respeito a gente reconhecer que por trás de todo comportamento, de toda emoção, de toda reação de qualquer ser humano, de qualquer pessoa, existem memórias pré-estabelecidas, existem vivências que podem ter sido tão impactantes e tão fortes para aquelas pessoas que elas acabam realmente agindo fora de controle. E aí que está a grande maravilha da vida, é a gente aprender a lidar com essas experiências e crescermos juntos, porque somos seres biopsicossociais e a parte da sociedade está muito bem estabelecida dentro desta forma de funcionamento que nós aqui pertencemos. Sistemicamente falando, estamos todos interligados, então a sua atitude, a sua reação a determinada atitude do outro acaba ressoando e impactando na vida dos outros também. Até na vida das pessoas que a gente sequer faz ideia que em algum momento possa ser atingido por aquilo. Mas sim, estamos todos interligados, fazemos parte de um todo. E para toda reação que nós temos, se não conscientes daquilo, a gente acaba impactando na vida dos outros também. Então, ser proativo significa reconhecer que somos seres humanos, temos vivências passadas e, só por conta disso, não permitir que a nossa expressão mais visceral tome a frente. Talvez apertar um botão de pausa, dar um passo para trás, respirar fundo e perguntar para si mesmo: como é que eu posso reagir ou responder nessa situação com essa pessoa? E aí sim, vem uma clareza, vem uma consciência de algo que você possa fazer que seja muito mais contributivo para a sua jornada evolutiva e para a jornada do outro, do que você reagir àquilo com impulso, do que você reagir de forma inconsciente. Essa pausa pode durar 3 segundos à medida que você exercita isso e reconhece que essa sua atitude acaba sendo muito melhor, principalmente para você. E você reconhecendo isso, você passa a viver nessa forma de funcionamento com muito mais facilidade. Muito bem, então foi esse o recado que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Se você gostou deste assunto, deste conteúdo e busca por ter mais um pouquinho aí de consciência e de clareza de como é que a nossa mente impacta na nossa vida, então eu te convido a me seguir nas redes sociais, @psi.barbarabim. Lá eu compartilho e divulgo muito mais informações com vocês. E a gente vai encerrando o nosso programa aqui no dia de hoje. Meu nome é Bárbara Bim e a gente se encontra na próxima. Até mais!